Nem toda banda escolhe um nome pensando em agradar. Algumas escolhem um nome para provocar, incomodar e deixar claro que não vieram pedir licença. Nos anos 80, em meio a uma São Paulo cinza, barulhenta e cheia de tensão, surgia um grupo que não queria soar bonito, nem simpático. Queria ser direto, seco, incômodo. Antes mesmo de qualquer música tocar, o nome já precisava dizer tudo. E quando alguém perguntava qual era o nome da banda, a resposta vinha curta, quase como um soco. Ira. Um nome simples, mas carregado de significado. E a história por trás dessa escolha diz muito sobre quem eles eram. O Brasil vivia um período de transição, mas a sensação nas ruas ainda era de frustração acumulada. A democracia começava a se reorganizar, porém a desigualdade, o autoritarismo velado e a falta de perspectiva ainda pesavam, principalmente para os jovens das grandes cidades. São Paulo era um centro urbano duro, rápido e impessoal. O rock que nascia ali refletia exatamente isso. Não havia espaço para romantizar demais a realidade. As bandas falavam de raiva, ironia, vícios, relacionamentos quebrados e desalento. Era um rock menos poético e mais cru. O Ira surge exatamente nesse ambiente urbano carregado, onde a irritação parecia permanente. A banda começou a tomar forma a partir do encontro de Nazi e Edgar Scandurra, dois músicos com referências fortes no punk e no rock direto. Desde o início, havia uma sintonia estética e ideológica. Eles não queriam fazer um som rebuscado. Queriam algo simples, agressivo e verdadeiro. Os primeiros ensaios deixavam claro que aquela não seria uma banda leve. As letras eram ácidas, o som era seco e a postura era de confronto. Antes mesmo de definir um repertório sólido, já existia uma identidade. Faltava apenas um nome que fosse tão honesto quanto a música que estavam criando. Pouca gente sabe, mas o nome Ira não surgiu por acaso nem apenas como uma palavra de impacto. Ele foi escolhido justamente por representar um estado emocional constante da banda naquele momento. Ira como sentimento. Ira como resposta ao mundo ao redor. A palavra carregava tudo o que eles sentiam em relação à sociedade, à cidade, às relações e até à própria indústria musical. Não era uma ira teatral ou encenada. Era cotidiana. Era urbana. Quando decidiram o nome, não houve grandes debates ou estratégias de marketing. Ira parecia óbvio demais para ser ignorado. Era curto, direto e impossível de suavizar. O ponto de exclamação no nome não foi um detalhe estético. Ele reforçava a ideia de afirmação, quase um grito contido. Não era apenas ira, era ira. Uma palavra que não pedia explicação, apenas reação. A banda sabia que aquele nome poderia afastar algumas pessoas, mas isso nunca foi um problema. Pelo contrário, se o nome incomodasse, significava que estava funcionando. O Ira não queria ser uma trilha sonora confortável. Queria causar desconforto. E o nome se tornou um reflexo perfeito dessa postura artística e pessoal. Com o tempo, o nome passou a influenciar diretamente a forma como a banda era percebida e como se percebia. As músicas carregavam essa mesma energia. Letras diretas, riffs simples, vocais intensos e pouca preocupação em suavizar sentimentos. O Ira cantava aquilo que sentia, sem filtro. A raiva, a ironia e a frustração viraram linguagem artística. O público se identificava justamente por isso, porque não parecia ensaiado, parecia vivido. O nome deixou de ser apenas um rótulo e passou a ser uma definição precisa do som e da atitude da banda. Curiosamente, essa mesma ira que dava identidade ao grupo também gerou conflitos internos ao longo da trajetória. Personalidades fortes, visões diferentes e desgaste emocional fizeram parte da história da banda. Mas, mesmo nos momentos mais turbulentos,
o Ira. Nunca deixou de ser coerente com o que representava. Quando parava, parava de verdade. Quando voltava, voltava do mesmo jeito. Sem suavizar discurso, sem tentar agradar novos públicos. O nome continuava fazendo sentido, mesmo décadas depois. Hoje, quando alguém ouve Ira, talvez não imagine que tudo começou com uma decisão simples, mas extremamente consciente. Escolher um nome que fosse um sentimento permanente. Um estado de espírito. Ira não é apenas uma banda. É uma reação. Um reflexo de um tempo, de uma cidade e de uma geração que não tinha muita paciência para fingimentos. Enquanto essas músicas continuarem ecoando em rádios, fones de ouvido e memórias urbanas, o significado daquele nome continuará vivo. Porque enquanto o rock viver, a Ira também vive.